Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025 do Cidadania SE, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje tem um monte de notícia aqui, vou tentar ser rápido. Vou falar de Lula, lá na ONU, falou de novo, falou bem, falou sobre o Trump, se reuniu com o Zelensky. A PEC da bandidagem foi enterrada no Senado. Por enquanto. Por enquanto. Eu vou explicar isso aqui. A isenção do imposto de renda foi aprovada no Senado hoje. Mas é o mesmo projeto que veio do governo federal e estava encalhado na Câmara dos Deputados? Não, não é o mesmo. Tá bom? Vou falar de Florianópolis, a prefeitura restringindo pontos de entrega de marmitas a pessoas em situação de rua. Polícia Militar de Tarcísio e Derrite mata mais um. E tem o Paulinho da Força fazendo merda, né? Essas são as notícias de hoje. Antes de eu ir para as notícias, muito importante, como sempre, eu vou pedir o like de vocês e a inscrição no canal se você não é inscrito. Se inscreva, envie o vídeo para os amigos, traga mais gente para cá, que a gente aumente a nossa rede e as notícias possam chegar em mais pessoas. Então vamos direto para a PEC da bandidagem, tá bom? Como vocês acompanharam, não sei se vocês acompanharam, mas imagino que sim, ela foi derrotada por unanimidade na CCJ do Senado. Tá? Matéria aqui da Sara Cursino e da Elisa Claveri, da Globo. Alcolumbre cita o regimento e arquiva a PEC da blindagem, derrotada por unanimidade da CCJ. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, arquivou hoje a PEC da bandidagem sem precisar de votação no plenário. Aspas para ele. Não há o que esclarecer. Assim, tendo em vista que a CCJ aprovou de forma unânime parecer concluindo pela inconstitucionalidade da PEC no mérito pela sua rejeição. Esta presidência determina seu arquivamento sem deliberação de plenário, disse ele. A CCJ rejeitou hoje a proposta de emenda à Constituição que amplia a proteção de parlamentares na Justiça. A decisão do colegiado, tomada de forma unânime, arquiva de forma definitiva a chamada PEC da blindagem ou da bandidagem aqui, cá entre nós, né? No Congresso Nacional pelas regras do regimento interno do Senado. Alcolumbre disse mais, ele disse o seguinte, ó, cumprimos o que manda o regimento, sem atropelos, sem disse-me-disse, sem invenções. Senadores da CCJ concluíram com rapidez a votação da matéria, com coragem, altivez e serenidade de enfrentar tema que tem mobilizado sociedade e parlamento. Isso é o que nos cabe como legisladores. Então, esta PEC morreu no Senado. Por tudo que a gente fez nas ruas no domingo passado, dia 21 de setembro, e o que vem sendo feito nas redes. Mas é o que eu falo aqui quase todo dia. Ano que vem tem eleição onde 2/3 do Senado serão renovados. Essa informação é muito importante, tá? Esses senadores barraram a PEC da bandidagem por conta da pressão da opinião pública nas redes e no domingo nas ruas. Se a gente não continuar com essa onda e votar direito ano que vem nos senadores, nos deputados, se a gente tiver um Senado reacionário, alinhado a Bolsonaro e a extrema-direita, eles vão trazer a PEC da bandidagem de volta, porque faz lá, muda o texto, passa de novo, passa na Câmara, chega num Senado podre, vai ser aprovado. Assim como o impeachment de ministros do STF, sem justa causa. Então a gente presta muita atenção na eleição para presidente do ano que vem, se o Lula for candidato ou não, é o Tarcísio, é o Eduardo Bananinha, é a Michele, é o raio que o parta. E a gente acaba deixando de lado o Senado e a Câmara. Eu vi hoje um dado de que 7 em cada 10 brasileiros não se lembram em quem votaram para a Câmara dos Deputados, para deputado federal ou estadual, e para senador. 70% dos brasileiros não se lembra em quem votou para esses cargos. Hoje, eles são mais importantes do que o do presidente da República. É só ver o que o Lula tem que fazer com essa Câmara
podre para conseguir governar. Então, é o que ele já falou, não adianta votar num presidente progressista e numa Câmara e num Senado reacionário. Precisamos prestar muita atenção nisso e continuar vigilantes, continuar a pressão nas redes. Porque ainda tem o projeto da isenção do imposto de renda semana que vem. E deve ter jabuti aí, mas eu vou chegar lá. Falar rapidinho do Lula na ONU. Aspas para ele, aquilo que parecia impossível deixou de ser e aconteceu, diz Lula sobre o encontro com o Trump, matéria da Marcela Cunha e do Pedro Henrique Gomes do G1 aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu, sobre o encontro com o Trump. Satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu. Fiquei feliz quando ele disse que pintou uma química boa entre nós. Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, é muito importante essa relação. Torço para que dê certo, porque Brasil e Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente. Aí, ele fala sobre o encontro. Vem cá. Estendi a mão para ele, cumprimentei e disse que temos muito a conversar. Não tem limite e não tem veto de assunto. Mas tem que ter uma conversa. Tenho muita coisa para conversar e dois chefes de Estado precisam conversar com base em informações verdadeiras. Acho que ele está mal informado sobre o Brasil, o que fez ele tomar decisões erradas. Na hora que a gente tiver o encontro, acho que isso será resolvido. Eu assisti essa parte, ele fala, acho que o Trump fez o que fez porque ele recebeu informações incorretas sobre o Brasil. Ele não pode bater também, né? Tem que ser político, né? Ele falou mais, portanto, se nós somos as duas maiores economias e os dois maiores países do continente, não há por que Brasil e Estados Unidos vivam em momentos de conflito. Tá? Falou bem, mas esse encontro, se acontecer, será virtual, tá bom? Porque o Lula vai voltar para o Brasil porque ele comanda a oitava maior economia do planeta, tá? E se encontrou com o Zelensky, olha aqui, Lula se encontra com o Zelensky em Nova York, diz que não vê saída militar para a guerra e defende o Clube da Paz. Na reunião, segundo o governo brasileiro, Lula reiterou que não vê uma saída militar para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Lula expressou apoio aos recentes diálogos abertos para a paz. Engraçado que o Zelensky agora quer ajuda do Lula, né? Outro imbecil que falava besteira, e aí tem que enfiar o rabinho entre as pernas e dar a mão à palmatória de um dos maiores estadistas do planeta hoje. O presidente também fez uma defesa de sua ideia para o Clube da Paz, um grupo de países neutros em relação à guerra que serviria de intermediação entre Rússia, o país invasor, e a Ucrânia. Zelensky, por sua vez, de acordo com o Palácio do Planalto, agradeceu o apoio de Lula para o fim do conflito e relatou últimos movimentos do campo de batalha. O encontro durou cerca de 40 minutos. Lula não falou com jornalistas após a reunião. Na sequência, o Zelensky teve uma bilateral com o presidente do governo da Espanha, o Pedro Sánchez, tá? Então o Lula tá trabalhando, né? Como sempre. E aí eu já vi gente, neste canal, inclusive, em comentários, falando que o Lula é um anão continental e o Brasil é um anão continental. Vocês são burros de uma tal maneira, né? Gente que pensa isso. Nosso presidente conversa com todos os chefes de Estado. Até aqueles que não gostam dele. É com o Macron, é com o do Chile, é o da Colômbia, o dos Estados Unidos que quer conversar com ele, é o Zelensky que foi pedir ajuda lá pro negócio da guerra. Tá? Então, anão continental, não, querido, não é. Vai estudar um pouquinho, né? Que falta faz a escola. Não, é uma coisa triste, né? Triste a pessoa não estudar. E eu vi outras duas coisas hoje. Vi agora eu não lembro de que país o cara começou a descer, acho que foi do Equador, da Colômbia. Foi da Colômbia. Desceu o cacete nos Estados Unidos e em 5 minutos do pronunciamento dele, a comitiva dos Estados Unidos levantou e saiu fora. E quando o Netanyahu, o genocida de Israel, foi discursar, praticamente o plenário inteiro saiu, deixou ele falando sozinho. É assim que tem que ser. Porque a flotilha que está, de novo, tentando chegar em Gaza para levar alimento, medicamento e tudo mais que as pessoas precisam, a flotilha foi atacada nessa noite por vários drones
que soltaram bombas, soltaram produto químico nos barcos e tal. E pelo que eu vi, a Itália e a Espanha mandou navios, porque eles têm cidadãos lá na flotilha, né? E os países mandaram navios para escoltá-los, até que enfim. Eu acho que assim, a hora que as pessoas acordarem para realmente fazer alguma coisa, não vai ter palestino no mundo mais, tá? Do jeito que a coisa tá. Lembrando que o representante da Palestina foi impedido de estar na ONU essa semana porque os Estados Unidos revogou o visto dele. Dele e das outras lideranças da Palestina. Agora, o Netanyahu, que é um assassino genocida, ele tá lá. Por que não jogam a tal da Magnitsky em cima do Zelensky? Você sabe por quê, querido amigo, querida amiga? Porque quem banca esse genocídio é os Estados Unidos. Quem tem interesse na faixa de Gaza, além de Israel, obviamente, é os Estados Unidos. Todo mundo sabe disso, tá bom? Todo mundo sabe disso. Agora vamos lá. A Comissão do Senado aprova projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até 5 mil por mês. Presta atenção, Comissão do Senado. Isso é outra coisa. Parecida, mas não é igual. A Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, do Senado, aprovou hoje um projeto que a partir de 2026 isenta de imposto de renda quem ganha até 5 mil por mês. Atualmente, a faixa de isenção do IR é para quem tem rendimentos mensais de até R$ 3.036, o que corresponde a 2 salários mínimos. É fantástico, né? Porque quando o governo Lula entrou, a isenção do imposto de renda era para quem recebia até 1.900. Já foi para 3 mil. E ele vai entregar com mais de 5 mil reais, tá? O texto aprovado pelo colegiado também prevê um desconto decrescente no IR para quem ganha entre 5.001 a 7.350, que dá 5 salários mínimos, né? O projeto de lei é aprovado em caráter terminativo pela CAI. Com isso, seguirá para a Câmara dos Deputados, caso não haja um recurso para análise no plenário principal do Senado. A proposta aprovada tem teor semelhante ao texto que está na Câmara lá, que a Câmara está sequestrando, não deixa passar por causa da anistia. A gente já vai ver o Paulinho da Força falando disso. Que está encaminhado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso. Tá? É outro texto. Uma disputa entre dois líderes políticos alagoanos, o Renan Calheiros e o Arthur Lira, é o pano de fundo da articulação para o avanço do projeto no Senado. O texto aprovado foi apresentado pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, em 2019. Recentemente, Renan assumiu a relatoria da proposta e defendeu a votação do projeto, argumentando que o texto encaminhado por Lula estava parado na Câmara. E está mesmo, onde o Lira é o relator. Tanto o Lira quanto o Renan devem concorrer ao Senado em 2026. Está vendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? É essa a importância, tá? Ontem, o Hugo Mota, o Hugo nem se importa, o Hugo Banana, do Republicanos da Paraíba, afirmou que o projeto do governo será votado na próxima semana. Veremos. A ampliação da isenção do imposto de renda foi uma promessa de Lula durante a campanha presidencial de 22. E ele está tentando, só que a Câmara até agora não deixou, não é mesmo? O Renan Calheiros afirmou que as mudanças na cobrança do imposto de renda aumentarão o poder de consumo das famílias das classes média e baixa. Jura? Descobriu a pólvora também, hein? A versão aprovada pela CAI do Senado também estabelece a partir de janeiro de 26 o chamado Imposto de Renda de Pessoa Física Mínimo. Esse tributo vai ser aplicado sobre as rendas acima de 600 mil por ano. Calma, não é você, viu? É quem ganha acima de 50 mil por mês, tá? Conforme o texto, a alíquota nesses casos vai variar entre 0% até 10%. O teto do imposto vai incidir sobre rendas superiores a 1.200.000 por ano. Tem que pagar mais mesmo, né? Pelo texto, serão considerados para esse cálculo todos os rendimentos recebidos no ano, inclusive os tributados de forma exclusiva ou definitiva e os isentos ou sujeitos à alíquota zero ou reduzida. Em relação aos lucros e dividendos, a proposta aprovada mantém a isenção de imposto para valores de até 50 mil reais mensais recebidos por pessoas físicas que moram no Brasil. O texto prevê uma retenção de 10% na fonte sobre valores que excederem esse limite, ou seja, acima de 50 mil. Já os dividendos remetidos ao exterior receberão alíquota de 10%. Então agora tem um projeto aprovado pelo Senado que vai para a Câmara e tem um parado na Câmara que o Hugo Mota diz que vai votar
quarta-feira que vem, dia 1º de outubro, que aí, se aprovado, vai para o Senado. Então é uma briga de foice no escuro. Por quê? Porque todo mundo quer o capital político que essa aprovação vai ter. E a gente precisa ter muito claro se o da Câmara dos Deputados, eles vão aprovar também a taxação dos super ricos. Porque senão trava o projeto. Não tem como você isentar quem recebe até 5 mil e dá o desconto até 7 mil uns quebrados lá. Você vai parar de arrecadar esse dinheiro. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Vai vir de onde? Da taxação dos ricos, super ricos lá. Se eles frearem isso aqui, o que eles querem? Eles querem que esse dinheiro saia da saúde e educação. Não pode, isso não pode acontecer. Por isso que a gente tem que ficar muito atento, tá bom? Tem 2 matérias sobre isso, falando da isenção do imposto de renda do Arthur Lira. 3, na verdade. Aqui, ó, Comissão do Senado aprova isenção de imposto de renda para salários de até 5 mil a partir de 2026, tá bom? Então vocês leiam as matérias, tem 3 matérias aqui falando disso, tá? Falando a diferença entre um projeto e outro. Porque eu vou falar desta figura nefasta chamada Paulinho da Força. Ele disse que a isenção do imposto de renda está condicionada à anistia. Ele disse isso, eu vi a entrevista dele, tá? Matéria do Kleber Lourenço e da Heloísa Vilela. O deputado Paulinho da Força afirmou hoje, após reunião com a bancada do PT para discutir a anistia, que a votação do tema pode impactar diretamente o andamento da proposta de isenção do imposto de renda até 5 mil. Segundo o distinto, é necessário que a anistia seja apreciada antes, para não prejudicar o calendário da pauta econômica. Ah, que pessoa bondosa. Ele está sequestrando a pauta. Ele está falando, só vai passar o imposto de renda quando a anistia for discutida. É isso que ele está falando, tá? Na coletiva, Paulinho chegou a vincular a sobrevivência da anistia ao avanço do imposto de renda. Acho até que, se não votar isso, não vai votar o IR. Disse ele. Ele disse isso, tá? O recado foi entendido como um alerta. Se a anistia não for deliberada previamente, pode contaminar a semana dedicada ao projeto de isenção. O sujeito aqui ainda destacou que a isenção do IR é uma demanda popular e que misturar a discussão da anistia com essa pauta seria um erro de estratégia. Mas é o que você está fazendo, animal! Nossa, é a cara de pau dessa gente. Eu não sei vocês, mas assim me dá nojo, cara. Aí, ele falando, o povo quer votar o IR, reforçou ao defender a necessidade de organizar o calendário junto ao presidente da Câmara, Hugo Nem Se Importa, e ao Colégio de Líderes. Ele tá ligando uma coisa a outra e ele diz que seria um erro estratégico misturar as duas coisas. Mano do céu. A fala ocorreu após o encontro com o PT, que reiterou sua posição unânime contra a anistia e contra qualquer revisão de penas, sobretudo no que diz respeito a Jair Bolsonaro e militares investigados. Paulinho reconheceu essa resistência, mas insistiu que é preciso destravar a pauta para evitar que a controvérsia respingue na votação de isenção. Nos bastidores, a estratégia de Paulinho é encaixar a votação da anistia já na próxima terça-feira, dia 30 de setembro, antes do projeto de isenção, em uma tentativa de blindar o cronograma econômico. Caso não consiga, cresce o risco de que ambos os temas empatem no plenário e atrasem a agenda do governo. Então presta atenção. Vocês precisam guardar esses nomes, os partidos, tá bom? Paulinho da Força, PL, Sóstenes Cavalcante, União Brasil. Guardem. Quando o ano que vem você for lá declarar o seu imposto de renda e você não for isento, porque o cara sequestrou a pauta na Câmara, não vai xingar o presidente da República. Não vai xingar o Haddad. Vai xingar o Paulinho da Força. Vai xingar o Hugo Mota. Vai xingar todos do PL. Vai xingar o Nicolas Ferreira, que votou contra o projeto lá da conta de luz, da luz gratuita para as famílias do CadÚnico. Vai xingar essas pessoas. E não adianta só xingar essas pessoas. A hora que você entrar lá na cabine de votação no fim do ano que vem, presta atenção em quem você vai votar. Não reeleja esse tipo de gente. E não eleja pessoas iguais ou piores a esses. Eleja, vote em pessoas que possam fazer algo por você, pelo povo brasileiro. Entendeu? Vote em pessoas que estão próximas a você.
Não adianta a gente precisar de reforma agrária no Brasil para as famílias poderem ter terra para plantar e a gente votar em representantes do agro, como aquela figura do Zé Trovão que anda com um chapéu na Câmara. É ridículo. Ou aquele outro que usa a bandeira do Brasil como se fosse um guardanapo. Não adianta a gente querer lutar por moradia digna, pelo direito, pela ajuda aos moradores de rua e votar e eleger o Nicolas Ferreira. E eleger o Nunes como prefeito de São Paulo, o Tarcísio como governador, o Zema como governador e o digníssimo prefeito de Florianópolis. Decreto da prefeitura diz que o objetivo é organizar doações e garantir condições sanitárias. A gente sabe que não é, né? Matéria da Folha Press. Prestem atenção no nome, tá bom? O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, do PSD, Partido do Kassab, tá? Assinou um decreto esta semana estabelecendo regras para a distribuição de alimentos para pessoas em situação de rua feita de forma voluntária por entidades e grupos informais. Na prática, a medida restringe os pontos de doação e tem sido criticada por pessoas que há anos realizam o trabalho na cidade. Já foi feito isso em São Paulo, tá bom? O objetivo é claro, que as pessoas em situação de rua não recebam auxílio nenhum. Porque é igual o Trump falou, é igual o Zema falou. Quando um carro quebra na rua, fica lá abandonado, aquele carro velho que ninguém quer, a gente tem que pegar, tirar de lá e jogar fora. Ele disse que as pessoas em situação de rua são a mesma coisa. O governador de Minas, eleito 2 vezes aí em Minas Gerais. É o que eu falo, presta atenção em quem votar. Pelo decreto previsto para entrar em vigor a partir de 1º de outubro, ou seja, quarta-feira da semana que vem. A distribuição de marmita só poderá ocorrer nas dependências da Passarela da Cidadania, na sede das entidades que realizam as doações ou em centros comunitários. Segundo o texto, o objetivo é organizar, já falei, em caso de descumprimento haverá multa, que em São Paulo também teve. Além disso, as entidades precisam estar cadastradas junto à prefeitura para poderem atuar. Então, assim, eles vão dificultando, burocratizando para ver o que? Se as pessoas desistem de fazer isso. Esse é o objetivo, tá? De acordo com representantes de entidades ouvidas pela Folha de São Paulo, a restrição traz dificuldade de atendimento e vai prejudicar as pessoas que hoje dependem de ajuda para comer. Estou há 10 anos com o trabalho voluntário nas ruas e várias vezes já tentaram tirar a gente. Conta Sônia Oliveira, coordenadora. Então, e aqui a matéria continua falando sobre a situação de Florianópolis, então eu peço que vocês leiam. Explica toda a questão aqui da entrega das marmitas de água para as pessoas e como a intenção da prefeitura é atrapalhar. Olha a cara do prefeito, olha que bonitinho, né? E a última, PM mata a tiros morador de ocupação no centro de São Paulo. Matéria do Paulo Batistella da Ponte Jornalismo. Um morador de uma ocupação na rua Guaporé, no bairro da Luz, na região central de São Paulo, foi morto a tiros pela Polícia Militar Paulista na manhã de terça-feira, ontem, dia 23 de setembro. Uma outra pessoa que vive no local relatou à Ponte ter se tratado de uma execução, mais uma, em circunstâncias semelhantes às de outras 2 mortes também cometidas por PMs no mesmo lugar há 5 meses. A vítima mais recente foi identificada como Walter Júnior Pereira de Araújo, de 26 anos. Ele vivia no local com a companheira e as filhas do casal, 2 bebês gêmeas. O morador estava sozinho em um dos pequenos barracos da ocupação quando 4 policiais da Ronda Ostensiva, com apoio de motocicletas, a famosa Rocan, teria invadido o lugar e matado ele, sem que oferecesse ameaça. A execução ocorreu por volta das 10h30, ainda conforme foi relatado a reportagem, e o corpo de Walter foi mantido no local até por volta das 16 horas, sem que outros moradores da ocupação pudessem se aproximar impedidos pela PM de São Paulo. Eles chegaram a acionar o socorro, mas uma ambulância que foi ao local teria sido dispensada pelos policiais, ocasião em que a vítima já estava morta. Policiais da Força Tática e do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia, também estiveram no local. Os agentes teriam jogado água no barraco em que Walter foi morto para dispersar o sangue. Meu Deus do céu. A Secretaria de Segurança Pública Paulista comunicou em nota que Walter teria reagido a uma abordagem da PM sem esclarecer por qual razão os policiais teriam interpelado ele dentro da ocupação.
A pasta afirmou ainda que teria sido encontrado um revólver calibre 32 com a vítima. O relato feito à ponte por quem vive na ocupação, onde moram cerca de 40 pessoas, incluindo mulheres e crianças, é de que essa suposta arma de fogo foi plantada na cena pelos matadores. O entendimento no local é também de que Walter foi executado por já ter antecedentes criminais. Tá aí, mais uma morte. E aqui tem, na matéria, tem as outras mortes, em situações semelhantes, né? A Secretaria de Segurança Pública, que é controlada pelo DERIT, né? Aquele sujeito que foi expulso da rota por excesso de letalidade. Tá? Ele foi expulso da rota por excesso de letalidade. Esse é o secretário de Segurança Pública do Tarcísio. A polícia militar que mais mata no Brasil é de São Paulo. E tá aí, matou mais uma pessoa. Ai, mas ele tinha antecedentes e tal. Não importa. Isso foi uma execução. Se ele tá devendo alguma coisa, leva pra justiça, julga. Igual o bandido do Bolsonaro teve. O direito não teve? Ele não foi julgado, não teve direito à ampla defesa, o treco lá do contrário e tal. Não teve todo o direito? O Walter não teve. Essa é a polícia militar do estado de São Paulo. Obviamente, não é todo mundo, como eu sempre falo aqui, a grande maioria dos policiais são honestos, são corretos e querem fazer o trabalho bem feito. Mas alguns não são. E aqui está uma prova. Mais uma pessoa foi morta, foi executada pela polícia militar do DERIT. Tá bom? Muito obrigado quem assistiu, deixe seu like aí, se inscreva no canal, leia as notícias, todas estão na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.